Desde que a gente se mudou de Ontário para Alberta, muita gente acaba nos perguntando se a gente voltasse no tempo para o nosso plano Canadá, a gente viria direto para Alberta ou a gente ia para Ontário e depois se mudasse para cá, o que iria fazer? Ou também se a gente pudesse recomeçar o nosso plano agora, se a gente estaria vindo direto para Alberta ou para Ontário. Então, hoje a gente vai responder essas perguntas. Fala, galera! Fala, pessoal! Então, voltando um pouquinho no passado, não sei se todo mundo já viu o nosso vídeo da história, mas a gente escolheu Toronto principalmente por causa da oportunidade lá no final de 2018. Muito emprego, muita coisa, a gente gostava muito da cidade, então a gente falou, vamos para Toronto primeiro, porque Vancouver era uma cidade que, por causa da chuva principalmente, era uma coisa que não nos agradava. A parte lá do Atlantic, mal sabia que existia naquela época, para te falar a verdade, Halifax, Nova Scotia, todas aquelas cidades que hoje são bem mais populares. E Calgary estava muito no sentido de crise econômica por causa do petróleo, então tinha muito aquela marca de ser muito dependente da indústria do petróleo, né? Então a gente acabou, Toronto, muito legal, fechou todas, vamos pra lá. Depois de toda uma função que a gente explica naquele vídeo, que eu vou deixar linkado, a gente acabou decidindo por Toronto, mas aí, conforme os anos foram passando, a gente decidiu que não fazia mais sentido pra gente a gente tá lá, e aí a gente decidiu sair de Ontário completamente e se mudar pra Alberta. E aí foi quando começaram as perguntas de, galera, e aí, se vocês pudessem recomeçar o plano Canadá de vocês teriam escolhido Alberta ou Ontário? Ou, se pudessem voltar no passado, o que vocês fariam? Então, hoje a gente vai tentar responder isso com o máximo possível de informação e tentando dar a real mesmo, não sugarcoating anything, e tentar passar a mensagem mais clara possível que a gente conseguir nesse aspecto. Porque, começando com voltar no passado, eu acho, e aí tu diz o que tu acha, mas eu acho que se a gente voltar no passado, se a gente tivesse voltado lá pra 2018, a gente teria feito a mesma coisa. Exatamente isso que eu ia falar, não ia ter mudado muita coisa, seria o mesmo caminho, até porque naquela época não tinha tanto essa coisa de emprego, trabalhar remoto, né, que foi uma coisa muito pós-pandemia, que, claro que tinha alguns bem específicos, mas pós-pandemia cresceu demais essa parte, então agora a Nicole trabalha numa empresa que tem escritório em Toronto, então teoricamente em 2018 talvez tu não fosse contratado para esse emprego estando aqui em Calgary, porque teria que ser presencial lá em Toronto. Então, voltando para o nosso plano lá em 2018, final de 2018, a gente iria de novo para Toronto. E até foi muito legal viver tudo aquela parte. Ótimo. A gente adora a cidade de Toronto. A gente ama Toronto. Então, tipo assim, voltando no passado, a gente teria feito a mesma coisa que a gente fez em relação a isso. O que pouco importa pra quem tá assistindo, porque passado já passou, então... Exato. Então a gente fala, agora a gente vai entrar na sessão de tipo, se fosse agora, nesse negócio, a gente iria primeiro pra Toronto ou viria aqui pra Calgary direto já e aproveitar? Tá, eu vou dizer o que eu acho. Eu viria direto pra Calgary. Sabendo o que eu sei, sabendo das oportunidades que tem em Calgary, conhecendo a cidade, eu viria direto pra Calgary. Eu tenho alguns pontos, eu acho que eu tendo... É muito louco, porque a gente não tem nada de script pra esse vídeo, até por isso que a gente tá, tipo, olhando. Não sei o que tu vai falar, não sei o que. Mas, assim, eu diria que as chances são muito altas de eu vir direto pra Calgary também, principalmente por causa do custo, é uma cidade muito legal, tem todos os cursos também na George Brown, na SAIT. Na George Brown não, na Bow Valley. Na Bow Valley, eu sempre falo George Brown aqui, na Bow Valley e na SAIT, então eu não sei se o custo é quase muito parecido com o que a gente pagou lá na Centennial e tudo mais. Do curso, né, no caso. Do curso do college, custo de vida muito mais baixo, obviamente, mas então são dois pontos. Primeiro, o ponto de muitos programas provinciais precisam que tu estude aqui. Então, se Alberta e Calgary é o teu destino final, digamos assim, é o que, pelo menos, é muito difícil falar com 100% de certeza, mas pelo menos o teu objetivo é morar aqui, eu acho que eu viria direto pra cá, porque daí tu tem outros programas provinciais que a gente não pôde usar por motivos de ter estudado em Toronto. Em Ontário, Em Ontário. E também vai, se é esse, porque talvez não seja o objetivo final vir pra Calgary, mas talvez seja, eu gosto muito de Calgary, eu moraria em Calgary, mas eu não sei se é a cidade pra mim por causa de oportunidade de emprego. É isso que a gente ouve um monte. É tipo, será que vale a pena ir pra Calgary porque não tem muita oportunidade de emprego? E, assim, é muito
muito difícil tu falar não tem muita oportunidade de emprego, porque tem. Se tu entrar no Indeed, no LinkedIn, que por sinal tem um vídeo onde eu explico como pesquisar jobs, como pesquisar empregos aqui no Canadá, tu vai ver que tem muita vaga sim. Então não é que não tem emprego em Calgary, é só que não vai ter tanta demanda como tem, por exemplo, numa cidade como Toronto, que é um hub, é enorme, é uma Nova York do Canadá. Então, se tu compara esse aspecto, claro, realmente, não tem como Calgary ganhar, porque é uma cidade menor. Mas ainda assim, tu tem oportunidade de emprego sim, tu tem vagas, tu tem como ganhar um salário, tu tem como se sustentar. Então, mesmo se tu tá cogitando Calgary, tipo, porque muita gente nos manda mensagem e fala, eu tô muito apaixonada por Calgary, eu amo a ideia de Calgary, morar perto dos Rockies, mas eu não sei se eu vou conseguir emprego, eu acho que eu vou pra Toronto. E aí a gente tenta, né, passar a nossa visão de que, tipo, não, pra nós isso não é mais um impedimento, como era, por exemplo, em 2018, era um ponto mais forte, porque realmente em 2018 e antes da pandemia, o que isso foi uma coisa boa da pandemia, Calgary era uma cidade que dependia bastante, Alberta em geral, dependia bastante da indústria do petróleo. E agora não é mais esse o caso, porque tu tem muitas oportunidades de emprego que são remotos, então tu não precisa mais trabalhar naquela indústria para fazer grana, entendeu? Tu não depende das indústrias que estão instaladas em Alberta para trabalhar. Tu pode aplicar, igual no caso da Nicole, para a empresa de Toronto e tudo mais. Então, esse foi um outro ponto muito grande. Outro ponto que o meio que tinha medo também de Calgary antes era no sentido do inverno, que seria muito mais rigoroso. E depois de passar pelo menos o primeiro inverno aqui, não seria mais um ponto que me incomodaria, pra te falar a verdade. Até porque o inverno aqui é muito mais seco, né? Não é tão... Toronto já é seco no inverno, mas aqui é mais seco ainda, né? Porque lá em Toronto ainda tu tem o Lake Ontario e tudo mais. Então, o que a gente quer dizer com isso? Quanto mais seco é o inverno, menos tu vai sentir o frio. O frio, ele tu não sente dentro, assim, parece que penetra. Então, lá em Toronto, quando passa um vento, assim, com aquela umidade e entra, assim, é bem mais difícil. Aqui, às vezes, tá menos 30 graus, tu botando todas as tuas layers, né, tuas camadas de roupa, tu não sente tanto, porque não vai te penetrar aquilo lá, porque é muito seco. Então, esse seria um outro ponto que não faria diferença. Não. Tu vai passar frio em qualquer um dos dois, então não. É Canadá, né? É, Canadá. É Canadá, inverno vai ter, inverno vai ser pesado. A diferença daqui pra Toronto é que tu vai ter muito mais temperatura negativa. Tu vai chegar em menos 20, menos 27, tu vai chegar em menos 15. E em Toronto tem alguns dias que tu tá em temperatura negativa tão alta assim, né? Ou tão baixa. Tão baixa. Tão alta no número do... enfim. Então, nesse aspecto, a gente diria que não... Pra nós, não muda muita coisa, principalmente em relação à umidade do ar, né? Realmente esse é um ponto muito grande de diferença do inverno daqui pra Toronto. Também tem muita gente comparando Calgary com outras cidades menores ali ao redor de Toronto. Então tem, por exemplo, Mississauga, tem... Sky comendo o negócio. Tem Mississauga, tem London, que é uma bem grande, que geralmente é uma comparação muito grande entre London e Calgary. A gente não até tem Montreal. Muito, até o próprio Montreal. Montreal é um pouco diferente por ser Quebec, então é praticamente outro país, não tem muito como falar. Mas em relação ao London e aquelas outras cidades, Kingston, Kitchener, Waterloo, essas outras cidades menores. Eu ainda acho que Calgary vale mais a pena do que as outras cidades menores, por ter um custo, ser uma cidade maior, com mais coisa, mais gente, mais oportunidade, e ter um custo menor de vida do que essas outras. Mesmo tu saindo da região de Toronto, ainda assim, Ontário eu acho muito caro o custo de vida. Não vai ser igual Toronto Downtown, por exemplo, vai diminuir uns 100, 200 dólares, mas mesmo assim eu acho bem caro, principalmente para as coisas que tu tá abrindo mão, entendeu? Vai ser uma cidade que não vai ter tanta coisa. Claro que eu sei que vai ter todas as lojas, Best Buy, essas coisas tudo. Mas, por exemplo, Calgary ainda tem as montanhas, que é outro ponto enorme, né? E isso é uma coisa que a gente fez também. Quando a gente estava pensando em vir pra Calgary, quando a gente estava querendo sair de Toronto, a gente pesquisou várias outras cidades em Ontário. A gente chegou a olhar St. Catharines, lembra? Que fica próximo de Niagara Falls, porque a gente adora Niagara Falls. Mas daí, conforme como o Yuri disse, depois que tu vai avaliando, botando numa listinha prós e contras, tu começa a ver que tu tá abrindo mão de muita coisa
Pra não ter tanta diferença de preço e de custo. Então, Calgary ainda sai na frente. E a gente tá falando de Calgary porque é a experiência que a gente tem. A gente não sabe como é que é morar em Edmonton. A gente sabe que muita gente gosta de morar lá, tem bastante brasileiro que mora em Edmonton, mas normalmente pessoas que moram em Calgary, que são canadenses, costumam chamar Edmonton de Deadmonton. Que é uma cidade mais parada, mais devagar, sem muita coisa pra fazer. Aqui em Calgary tem festival toda hora, tem show do Imagine Dragons, tem show de não sei o que, tem Stampede, tu tá do lado do Canadian Rockies, tu tem... a cidade é vibrante, só que é uma vibrante diferente de Toronto, não é festa. Tem uma diferença. Não é muvuca. Difícil de explicar. Não é muvuca. Isso eu tava falando até disso aí com os meus amigos de trabalho ali, a gente foi num barzinho. Ele tava falando, ele se mudou de Saskatoon, em Saskatchewan, aqui do lado, né? E ele mora aqui, e a gente tava falando, todos, eu, o Jay, o Mitchell, todo mundo, a gente se mudou, ninguém nasceu aqui em Calgary, e a gente tava falando que Calgary ela tem quase que um equilíbrio perfeito, claro que nenhuma cidade é perfeita, mas quase que o equilíbrio perfeito entre ser uma cidade grande, não tão grande pra ter muvuca, então ainda é meio algumas coisas de interior, igual a gente sempre fala, que uma cidade grande de interior. É bem espalhado, então tu não vai encontrar, não vai estar lotado os parques e tudo mais. Tu vai achar de tudo que tu precisar, qualquer loja praticamente vai ter aqui em Calgary, em algum lugar da cidade vai estar, entendeu? Tem 3 Costco, tem uma IKEA, tem Best Buy por tudo quanto é lado, tem Walmart, então tu vai ter todas essas lojas grandes que seria uma conveniência de grandes cidades, as coisas assim, e ainda tu tem a parte das montanhas, que é uma coisa ilimitada que tu pode fazer, que tu pode gastar a quantidade de horas e horas e horas e horas e trilhas e trilhas e trilhas lá e tu nunca vai conseguir ver tudo ainda. Então é uma mistura completa, assim. Se tu for todo final de semana pros Canadian Rockies, sempre vai ter algo mais pra te fazer. Porque só nas estações, qualquer atração que tu tiver pra fazer no Canadian Rockies, tu pode multiplicar por 4. Porque tem cada uma estação e as estações aqui são bem definidas. Eu tô achando as estações aqui, por exemplo, primavera, eu tô achando mais definida que Toronto. Com certeza. Toronto passa muito rápido, tu vê ali as cerejeiras, acabou. Aqui a gente tá no clima de primavera há meses já tá tipo, sabe, parece que o ar fica diferente por causa do pólen, né, mas é diferente, então a gente, eu diria que o aspecto natureza que Calgary oferece é extremamente poderoso para nossa escolha de Calgary, mas voltando para a pergunta de o que a gente faria se a gente pudesse recomeçar. Resposta final. A gente teria vindo pra Calgary, teria vindo pra Alberta. Eu não sei se diria Alberta, porque é uma cidade, é uma província grande, é muito grande. Sim, mas mais um centro urbano, né? Um Calgary ou Calgary. No máximo, eu diria que a gente faria isso. Sky tá doidinho ali. Mas assim, sempre ressaltando que é muito difícil fazer uma escolha errada, porque as duas províncias são muito boas e oferecem pontos positivos e negativos, não tem muito como fazer. Então se tu acaba, pra mim eu preciso ter boate, essas coisas assim, sair de noite, aquela vibe de Nova York, daí Toronto, e era uma coisa que a gente precisava, não a parte de sair de noite, mas a parte de Nova York era uma coisa que a gente gostava muito lá em Toronto. Tu caminha maravilhoso, aqueles prédios enormes e tudo mais, aqueles corredor de prédio. Então são estilos diferentes. Calgary, tu vai ter um pouco disso aqui no Downtown Commercial, aqui o core, mas muito fraco, nada comparado a Toronto. Mas então é difícil de fazer uma escolha errada, vai ser mais da tua prioridade, e eu diria mesmo de tipo, em qual cidade eu estaria daqui uns 5 anos, depois que tu completa college, porque tu vai querer ficar alugando pra sempre lá em Toronto alguma coisa, ou gastar muito dinheiro comprando alguma coisa pra ter o benefício da cidade, ok, top. Beleza, essa é uma escolha que tu pode fazer e não tem problema nenhum. Pra nós não valia nada a pena, a gente prefere abrir mão daquele clima cidade grande e vir pra uma cidade um pouquinho menor, mas também é uma cidade grande. 2 milhões de habitantes. Muitos habitantes aqui. E eu acho que é 1,5 milhão, mais ou menos. Eu acho que é 2. E daí e ter um dos preços mais baixos, conseguir comprar um apartamento, conseguir comprar uma casa, ter uma família e tudo mais. Que por sinal, se tu não sabe, a gente acabou de lançar uma série nova que é Em Busca da Nossa Casa Própria, porque a gente tá procurando o nosso primeiro, não sei quando esse vídeo vai sair, então vou falar que a gente tá na procura ainda. Não, acho que não vamos falar nada de procura, porque a gente já comprou quando a gente tá gravando esse vídeo, não sei quando a gente vai sair. A gente já achou.
Mas o vídeo, a série com todo esse processo tá aqui. Agora eu não sei qual lado pra linkar, mas eu acho que é esse. Então se vocês não assistiram, assistam lá. Ô, bichinha, acho que ela tá dizendo que acabou o vídeo. Acabou o vídeo, tá o limite dela de esperar. Tu quer pegar ela pra gente fazer outro? Não, acho que já tá bom, porque senão ela vai começar a morder tudo o fio aqui. Então tá. E eu acho que é isso aí, né? Qualquer coisa, bota aqui nos comentários, manda mensagem lá no Instagram, que a gente consegue responder e tirar dúvidas maiores ainda. O que foi, bichinha? Já tá indo. Pega ela. Oh, um bebê. Um bebê. Então tá, gente. Foi isso o vídeo de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Como o Yuri falou, se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário, podem deixar aqui nos comentários ou mandar pra gente no Instagram. Exato. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau. Mordedora. Eu sou uma mordedora. Como tô grande. Vamos fazer o vídeo dela grande?